Olá, muito bom dia para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá chegando o seu AB1 dessa terça-feira, hoje dia 7 de outubro. São 11 horas mais 50 minutos. Nós estamos juntos aqui, na telinha da TV Asa Branca, também pelo G1, Caruaru e região e ainda pelo Globoplay. Vamos ver como é que está o clima aqui na capital do Agreste nesse instante. Para essa terça-feira, a previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens. Hoje, céu mais aberto para a gente contemplar aqui na Princesa do Agreste. À noite, o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora, a temperatura está marcando aí 27 graus e a mínima deve ficar na casa dos 18. Aí a gente aproveita e também dá aquela olhada na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também. Aqui estão essas cidades, No Agreste tem Santa Cruz do Capibaribe. A mínima por lá, 19 graus, a máxima pode chegar aos 26, pessoal. Em Palmares, lá na Mata Sul, 19 graus é a mínima, 29 graus é a máxima. E em Triunfo, no Sertão, tá aí, 19 graus a mínima, 32 graus a máxima. Ao vivo com a gente nessa edição tem Fábio Gomes e Leonardo Costa. Fábio vai trazer os principais assuntos do nosso portal. Inclusive, pessoal, tem uma notícia muito triste registrada em Carnaíba, no Sertão, a morte de uma criança de 7 anos. Não é isso, Fábio? Um bom dia para você. É isso mesmo, Almir. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que segue acompanhando a gente aqui nesse AB1 de terça-feira. Uma notícia que realmente chocou o município de Carnaíba, no sertão pernambucano, que foi o desaparecimento e logo depois, quando os populares acabaram encontrando o corpo da menina Yasmin Pereira da Silva, de 7 anos. O corpo dela foi encontrado ontem pela manhã, após um dia de buscas realizadas por policiais militares, os próprios familiares e também alguns moradores do município. Uma atualização que a gente traz nesse caso é que ainda ontem a Polícia Militar encaminhou 4 suspeitos à Delegacia de Polícia Civil para prestarem esclarecimentos. Esses suspeitos são 3 adolescentes e um homem que não teve a idade divulgada. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes sobre esse assunto e também falando sobre outras reportagens que são destaque aqui no G1 Caruaru e região, Almir. Ok, Fábio. Leonardo vai falar sobre as prisões que foram realizadas em Garanhuns por suspeita de associação criminosa e falsificação de bebidas alcoólicas. A gente vai saber como foi que a polícia chegou a esses suspeitos. Um bom dia para você, Leonardo. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje. Olha só, segundo a Polícia Civil, eles conseguiram chegar aí até esses suspeitos depois de uma investigação de 10 dias e com o apoio também do Serviço de Inteligência da Polícia Civil. A operação contou com o apoio da Polícia Científica, que deve apresentar um laudo em até 10 dias sobre essas bebidas, qual tipo de substâncias estavam sendo utilizadas nesse material. Então, daqui a pouco eu volto, porque eu conversei com o delegado da primeira delegacia aqui de Garanhuns, responsável por essa operação, e detalho tudo daqui a pouco. Perfeitamente, Leonardo e Fábio, até já. E se hoje é terça-feira, tenho Minha Comunidade. E se tenho Minha Comunidade, tem cobrança. E a gente continua junto aos moradores do Indianópolis, aqui em Caruaru, querendo saber se existem definições sobre o futuro daquela área, onde durante muitos anos funcionou o Comércio Futebol Clube. É impressionante como essa história vem se arrastando, hein? Então, Gessé Ascioli e Joel Almeida também estão com a gente nesse AB1. Gessé vai fazer essa cobrança do Minha Comunidade porque a demolição do que restava do comércio aconteceu há muito tempo e até agora tá tudo do mesmo jeito. Ou mudou alguma coisa, hein, Gessé? Bom dia para você. Bom dia para você, Almir, bom dia para quem está nos assistindo, uma ótima terça-feira para todo mundo. Hoje é dia de cobrança, como você bem disse.
o Comércio Futebol Clube continua da mesma forma, né? Lamentavelmente, uma estrutura parcialmente demolida, ainda com muita coisa a ser feita, muitas promessas, e a gente vai seguir na cobrança, porque nas últimas vezes que estivemos aqui, a promessa era de uma entrega para o governo do estado, um equipamento que pudesse servir à sociedade, mas não tem nada pronto e nem nada em andamento por aqui. A gente vai trazer informações e seguir cobrando aqui no Comércio Futebol Clube. Almi. Exatamente, Gessé. Joel vai falar sobre o tempo de contribuição para o INSS com vistas à aposentadoria. Afinal, o sonho de todo trabalhador um dia é contar com a aposentadoria depois de ter trabalhado a vida inteira. Não é isso, Joel? Bom dia. Bom dia, Almir. Um ótimo dia para você também que está com a gente aqui no AB1. Olha, esse tema de hoje me fez lembrar de um meme que um amigo meu me mandou essa semana. Ele dizia o seguinte: se eu pudesse escolher ter um poder, era poder me aposentar. Claro que é uma brincadeira, né? O pessoal muito cansado com a rotina do dia a dia, mas tem muita gente que sonha em ter esse tempo livre e depois se dedicar a uma vida, como você falou, às funções trabalhistas. A gente vai falar que para se aposentar e para ter direito a outros benefícios do INSS, como salário maternidade, por exemplo, o auxílio-doença, é preciso ter contribuído para a Previdência Social. A gente vai falar que não pode ter um prazo longo, né? Tem qualidade de segurado, que é um termo técnico, e daqui a pouco a gente vai explicar tudo isso. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Almir. Combinado então, Joel e Gessé, até daqui a pouquinho. Agora a gente vai até o Agreste Meridional para ver imagens abertas de Garanhuns, hein? Por lá, o dia deve ser de sol com muitas nuvens e também tem a possibilidade de chuvas rápidas e isoladas à tarde. Imagens ao vivo para você, ó. À noite, o céu deve ficar nublado na Cidade das Flores. A temperatura nesse instante por lá está marcando 26 graus e a mínima deve ficar em torno dos 17 graus hoje. Tá chegando o intervalo e ainda nessa edição a gente vai conferir o Me Conte Sua História. Vamos conhecer um talento de Agrestina que transforma peças de metal em verdadeiras obras de arte. É daqui a pouquinho no seu AB1, que já começou 11h57 agora. Então, o seu AB1 voltou, falta 1 minuto para o meio-dia e olha essa história, pessoal. 3 homens foram presos suspeitos de falsificação e comercialização de bebida alcoólica lá em Garanhuns. Então, o Leonardo Costa está acompanhando tudo, está chegando ao vivo para conversar com a gente a respeito desse assunto. Leonardo, uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje. Olha só, segundo a Polícia Civil, essas investigações começaram aqui em Garanhuns logo depois do aumento do número de intoxicação por metanol pelo Brasil. Aí a investigação aqui na cidade durou em torno de 10 dias com o apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Civil e ontem a operação contou com o apoio da Polícia Científica. Dentro do galpão, no bairro Aloísio Pinto, a produção estava aí a todo vapor quando a polícia encontrou 2 homens trabalhando, né? Claudemir Vicente da Silva e Gilmar Antônio Santos Anacleto Júnior lavando e enchendo as garrafas tranquilamente. Geralmente eles trabalhavam mais à noite e eles indicaram aí que trabalhavam para José Ailson dos Santos e indicaram ainda que havia outro depósito no bairro Viana e Moura, onde foi encontrado aí 1.400 garrafas de conhaque, 100 garrafas de rum, além de material usado na falsificação de cachaça, lacres, tonéis de álcool e equipamentos artesanais usados no envase e fechamentos dessas bebidas. Pois bem, eu conversei com o delegado Vitor Hugo, que foi responsável por essa investigação e pela operação de ontem, que contou com o apoio da Polícia Científica, que deve apresentar um laudo aí em até 10 dias. Vamos acompanhar o que ele disse. Diante da veiculação constante, né, aí de notícias nesse sentido de falsificação de bebida alcoólica pelo Brasil, nós passamos a efetuar diligências com a intenção de identificar se esse tipo de crime era cometido aqui na cidade de Garanhuns. Através do trabalho de inteligência, de campanas, ontem chegamos a esse galpão em que a bebida era falsificada. Chegando lá, o que é que vocês encontraram no primeiro momento? Tinha gente trabalhando? Isso, tinha sim. Tinha 2 pessoas lá no momento fabricando essas bebidas, efetuando a
das garrafas. Encontramos depósitos muito grandes com álcool, muita bebida também já pronta para comercialização e também já muita bebida envasada ainda nos tonéis para serem colocadas nas garrafas. Milhares de litros de bebida vazios, milhares de tampas e rótulos, centenas de garrafas já prontas para comercialização e encaixotadas. É possível que existam mais pessoas envolvidas, né? Principalmente também na revenda desse tipo de material. Então a gente vai continuar as investigações para que eles sejam identificados. Aí a polícia acredita também que esse material, essa bebida falsificada, pode ter sido vendida aqui na região e também no estado de Piauí. A polícia acredita ainda que tem mais pessoas envolvidas e segue a investigação na cidade. Esses 3 homens, os 3 envolvidos, foram conduzidos à delegacia aqui de Garanhuns, onde foram autuados em flagrante delito e permanecem à disposição da justiça. Eles devem responder aí por associação criminosa e falsificação de bebidas alcoólicas. A polícia quer saber ainda se existem mais pessoas envolvidas, né? E de que forma aí esse material estava sendo utilizado e quais substâncias estavam sendo utilizadas nesse material. A polícia científica, eu conversei também há pouco com o perito criminal, ele disse que esse material vai ser levado aí para Recife, onde vai passar por toda a análise. Em 10 dias deve ter um laudo para apresentar à população, que está bastante preocupada aqui na cidade de Garanhuns. São 2 processos aí, precisa ir para laboratório para entender qual tipo de substância. A gente sabe que no Brasil todo aí tem essa situação de intoxicação pelo metanol e é uma grande preocupação da Polícia Civil e da Polícia Científica também. A gente segue aqui na cidade de Garanhuns acompanhando tudo, porque esses homens, 3 homens presos e esse material aí, mais de 1.500 garrafas apreendidas, além aí de outros materiais utilizados para poder fazer toda a demanda de bebida falsificada, um material que era distribuído não só na cidade, mas também na região do Agreste Meridional, Agreste, no estado de Pernambuco e também no estado do Piauí. Almir, volto contigo no estúdio. Leonardo, muito obrigado por essas informações muito importantes aqui nesse AB1. Evidentemente vai haver esse trabalho de aprofundamento dessa investigação para também detectar as substâncias utilizadas nessa falsificação, porque muito tem se falado nessas questões do metanol, como o Leonardo acabou de falar. E claro, independentemente da presença de metanol ou não nessas bebidas aí que foram apreendidas, é um crime do mesmo jeito, porque é uma falsificação de bebidas alcoólicas. Então a gente vai seguir acompanhando. Leonardo, muito obrigado pelas informações e um bom trabalho para você. E olha, pessoal, a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, a APEVISA, está realizando uma capacitação para melhorar o trabalho dos fiscais no reconhecimento de bebidas adulteradas. O encontro foi realizado aqui na sede da Secretaria Estadual de Saúde, no bairro do Bongi, no Recife. Durou 2 horas e contou com a participação de 150 pessoas, entre representantes da APEVISA, a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, da Vigilância Ambiental, Ministério da Agricultura e Pecuária, PROCON e também fiscais das vigilâncias sanitárias de várias cidades de Pernambuco. A gente está com grande parte das vigilâncias sanitárias representadas nesse momento aqui nessa capacitação, justamente para a gente padronizar, harmonizar o mecanismo de fiscalização, né, a identificação desses produtos no mercado, porque é uma atividade que até então ela era feita pontualmente, em grande escala, ou seja, uma operação estadual igual essa é a primeira vez que a gente faz no estado de Pernambuco. A capacitação dos profissionais responsáveis pela fiscalização foi feita por uma representante da ABCF, a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, que há mais de 30 anos atua na área. A diretora da divisão farmacêutica explicou o que deve ser observado. Lacres que não estão bem colocados, falta do selo de IPI, o líquido ter algum detrito, algum tipo de resquício no fundo da garrafa, cores diferentes de líquido, sabor, cheiro muito forte. Então, através dessas características, você pode começar a ficar mais alerta se aquela bebida foi ou não adulterada por metanol, só através de exames científicos onde se comprovam a existência do metanol. Mas o que a gente pode entender é que já existe uma classe que são de bebidas destiladas, de gin, whisky
e vodka, que tem tido uma frequência maior nos casos de intoxicação. Evitar a venda de bebidas possivelmente falsificadas ou adulteradas pode salvar vidas. Mas os profissionais relatam que o trabalho enfrenta resistência de comerciantes que também costumam misturar bebidas para fazer drinks para os clientes. Fiscais do município de Panelas, no Agreste, participaram do encontro, apesar de não haver caso suspeito na cidade. Esse município ele fica próximo ao município de Lajedo, 50 quilômetros. Por isso que a gente está em alerta, porque do jeito que aconteceu lá, pode acontecer no nosso município também. Comércio local, mercado, esses aí não tem nenhuma objeção. Mas tem a questão dos bares locais, né? Porque tem a questão cultural ainda da população e dos donos de comércio. Mas a gente, com o apoio da Polícia Militar, a gente está atuando e, por enquanto, está tudo na normalidade. Então vamos seguir para a redação agora. Vamos saber quais são os principais assuntos do nosso portal. Inclusive, tem um caso muito triste, pessoal, que foi registrado em Carnaíba, lá no sertão. Uma criança estava desaparecida e o corpo dela foi encontrado nessa segunda-feira. Não é isso, Fábio? Uma boa tarde para você. É isso mesmo, Almir. Muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no AB1. A gente traz atualizações desse caso porque a Polícia Militar conduziu 4 suspeitos no envolvimento desse crime de morte até a Delegacia de Polícia Civil. Esses suspeitos são 3 adolescentes e um homem adulto que não tiveram os nomes e nem as idades divulgados. Esse caso repercutiu muito nas redes sociais e repercutiu muito também na região do Sertão, porque essa criança ela era muito conhecida na cidade e ela foi identificada como Yasmin Pereira da Silva, de 7 anos de idade. Ela havia desaparecido, segundo a Polícia Civil, no final da tarde do último domingo, quando ela foi vista pela última vez próxima a uma residência brincando com outra criança. Depois de tomar conhecimento do desaparecimento dessa criança, os familiares acionaram a polícia e a partir dali foi iniciado as buscas por essa criança. Policiais militares, familiares e outros moradores da cidade se mobilizaram e acabaram encontrando o corpo dela na manhã da segunda-feira, próximo a uma área de vegetação. Até a última atualização dessa nossa reportagem, a Polícia Civil não confirmou se foi encontrado algum tipo de marca de violência no corpo da criança e informou também que o caso segue em investigação para apurar todos os fatos. A gente também questionou a prefeitura do município, que lamentou o fato e informou que o sepultamento da criança está marcado para amanhã. A gente segue acompanhando esse caso e trazendo as novidades aqui no G1, Almir. Vamos seguir sim, vamos seguir acompanhando esse caso trágico, lamentável demais, e também aqui a gente presta a nossa solidariedade aos parentes, aos amigos, né? Perder uma criança na família é sempre uma tragédia. Com essas características, mais ainda. Ficam aqui os nossos mais profundos sentimentos para toda essa família do sertão. Para a gente mudar um pouco de assunto, Fábio, estou vendo que tem informações a respeito do programa Mães de Pernambuco. Novas vagas? Exatamente, Almir. A gente muda agora de assunto para falar desse programa tão importante, para uma parcela significativa das pernambucanas aqui do estado, porque o programa Mães de Pernambuco, esse programa estadual, abriu mais de 2.600 vagas para as mulheres que se enquadram com os requisitos para estar entrando nesse programa do governo, que oferta um auxílio mensal de R$300 para as mulheres de baixa renda. Somente pessoas que recebem o Bolsa Família têm direito a esse benefício. O pagamento do auxílio desse ciclo será liberado no dia 7 de novembro e as beneficiárias que são selecionadas, elas passam por um ranking formado com dados, a partir de dados do CadÚnico do governo federal, que leva em consideração aspectos que põem elas em maior situação de vulnerabilidade social. Para participar desse programa é preciso que as beneficiárias cumpram alguns requisitos, como, por exemplo, ser responsável familiar, morar aqui em Pernambuco, receber o Bolsa Família e ter os dados do CadÚnico atualizados, além de estar gestante ou ser mãe ou responsável por crianças de até 6 anos e também não ter emprego formal. No G1 a gente separou o link onde as interessadas nesse programa que se enquadram nesses requisitos podem fazer a inscrição pela internet e também todo o passo a passo que é necessário para fazer essa inscrição e se enquadrar dentro desse programa, Almir. Isso, é só acessar o nosso portal. E olha, Fábio, no G1 também tem informações de vagas gratuitas disponibilizadas pelo Senai aqui na região.
Exatamente, Almir. A gente tem essas informações sobre cursos técnicos gratuitos que tem 160 vagas disponíveis aqui no Agreste de Pernambuco. Essas vagas são disponibilizadas para os municípios de Belo Jardim e também aqui de Caruaru em diversos cursos nas modalidades presencial e EAD. Aqui, o preenchimento dessas vagas será feito por meio da inscrição, né, no ato da inscrição, por meio de pessoas que se inscreveram primeiro. E aí o pessoal, de acordo com o Senai, serão 25 vagas disponíveis para Belo Jardim e 135 vagas disponíveis aqui para Caruaru. Essas formações são nas áreas de logística, vestuário, eletromecânica, manutenção automotiva e também segurança no trabalho. O resultado dos alunos matriculados será divulgado na próxima terça-feira, dia 14, e para participar desses cursos também é preciso atender a alguns requisitos, como por exemplo ter pelo menos 16 anos, estar cursando ou ter concluído o ensino médio e também ser baixa renda, autodeclarado no ato da inscrição. Acessando o G1, o pessoal pode conferir a lista completa desses cursos, com também a quantidade de vagas e a modalidade que ele está sendo ofertado pelo Senai, Almir. Tá certo. Fábio Gomes e os destaques do G1 nessa edição do AB1. Abraços para você, Fábio. Até amanhã. Obrigado, Almir. Um abraço para você também e até amanhã. Valeu, muito obrigado. 12:12. Agora, vamos para o Minha Comunidade. A gente vai retomar a situação daquela área onde existia o Comércio Futebol Clube. Essa é a 8ª vez que a gente faz essa cobrança. Você lembra da promessa de que aquela área seria o processo de recebimento para a nova sede do primeiro Biesp. Você lembra dessa história, não é? Pois bem, Gessé Ascioli segue acompanhando essa situação, porque na última vez que a gente fez essa cobrança, lá no mês de julho, a previsão dizia que nesse início de outubro as obras iriam começar por lá. Então, Gessé, tem gente trabalhando por aí, tem obras em andamento, como é que está essa situação, hein? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Nada de novo, viu? Tudo muito parecido com as outras vezes que estivemos aqui. Nós tivemos em outras oportunidades em que parte, né, da estrutura foi demolida parcialmente. A gente teve também em outras oportunidades cobrando. Você está vendo aí as imagens. Permanece da mesma forma. O tempo vai mostrando que nada foi feito, que o mato vai crescendo e que a estrutura que um dia sediou um clube de recreação, um clube de futebol em Caruaru, passa a se tornar algo que é problemático para a sociedade ao longo dos anos. Você está vendo aí muito lixo, né? Além do mato alto, além da metralha que ficou aqui desde o último processo de início da demolição. Esse lixo é oriundo de pessoas que chegam aqui e vão deixando, né? Não é um lixo que estava aqui, é um lixo que vai chegando. Inclusive, mais cedo, quando a gente chegou por aqui para essa entrada ao vivo, tinha um carro despejando lixo aqui nesse local. Então isso só mostra o quanto isso tem se tornado um problema para a sociedade caruaruense, principalmente nessa região. E quando o equipamento não é entregue, né, de fato não começa as obras para um novo equipamento ser construído nesse espaço, aí o problema vai só aumentando. A gente vai conferir uma reportagem para você de casa conferir como é que está a situação atual, imagens atuais de como é que está o Comércio Futebol Clube, onde funcionou o Comércio Futebol Clube. Vamos conferir. Cenário de total abandono, destruição e esquecimento. Longe da realidade do que um dia foi o Comércio Futebol Clube em Caruaru. O Comércio Futebol Clube foi construído no século passado, na década de 1950. O prédio tem estilo modernista e durante muito tempo significou para os moradores de Caruaru e da região sinônimo de lazer e alegria. Perigoso isso. Ficam uns caras aí dentro desse negócio que tem ali na frente. Aí eles ficam aqui, eu acho perigoso mesmo trazer ela até aqui para ela ir pro curso. O ideal seria que esse local não fosse tão esquisito, né? Fosse calçado, né? Fizesse um asfalto principal aqui, alguma coisa que desse uma passagem e desse uma movimentação melhor, né? O que é que o senhor acha de passar por aqui num lugar desse? Perigoso demais. Aqui é perigoso esse pedacinho aqui. Por quê? Tem gente errada aí. Tem um bocado de gente errada. É muito perigoso. Eu passo, mas é perigoso. Secar pelo menos evitava, né? Aqui eu passo, mas é perigoso. Muitas vezes eu passo por ali. Ainda mais distante daquilo que foi prometido para o futuro do espaço. Em fevereiro de 2023, estivemos aqui para cobrar pela primeira vez. E agora, mais esse capítulo da história, né? Agora, havendo a demolição aqui do Comércio Futebol Clube, a gente presencia ao vivo a máquina destruindo esse prédio que começou a ser construído em 1957, foi inaugurado em 1959. Esse prédio que marcou
A arquitetura modernista aqui em Caruaru, a exemplo de outros prédios, como por exemplo a Prefeitura de Caruaru, também a coletoria. Só que ao longo do tempo esse prédio, que deu muitas alegrias a muita gente que participou aqui, de bailes, de festas, de atividades esportivas, que aqui também tem um complexo com uma quadra, com piscina, agora o prédio está se transformando em poeira. O clube marcou época em Caruaru, era um dos principais pontos de encontro da sociedade da época. No final de 2023, voltamos ao local e encontramos tudo da mesma forma, sem nenhuma solução e os moradores da área reclamando do perigo devido ao mato alto e à utilização do local para fins indevidos. Mas a gente voltou aqui para ver como é que a situação estava e não encontrou nenhum trabalho efetivo feito por parte da prefeitura. Então, o que a gente viu foi mais lixo que foi colocado aqui e também o mato alto por conta das últimas chuvas. Agora só aumentou a impressão de abandono. O lugar está bem mais esquisito. Quem passa por aqui não vê a hora desse lugar receber melhorias. A prefeitura prometeu que faria uma rua aqui, mas por enquanto nada ainda, né? Não preparo nada. O que você acha disso? Seria uma boa, né? Um desvio de trânsito aqui, que aqui é muito complicado depois da ponte. Esse desvio aqui cairia bem, está abandonado, porque a turma vai jogando lixo dessa forma. Ao longo das cobranças, recebemos a informação de que o local seria doado para uso do Estado. Baseado nos estudos que foram feitos na área, foi identificado um grande potencial para um equipamento de segurança, pela proximidade do centro da cidade, pela proximidade com bairros como Salgado, Rendeiras. Então esse local ele é um local estratégico. Então aqui o bairro Indianópolis ele irá receber um equipamento de segurança. Em abril do ano passado, as informações davam conta da publicação no Diário Oficial do município de Caruaru de um decreto sancionando a Lei Complementar número 135, que autorizava a doação do terreno onde funcionava o antigo Comércio Futebol Clube para a construção da nova sede do 1º Batalhão Integrado e Especializado, o BIESP, da Polícia Militar de Pernambuco. Pessoal, a gente tem aí algo de mais concreto sobre o futuro dessa área toda, porque como a gente já vem acompanhando, a área será destinada à implantação da nova sede do Batalhão Integrado e Especializado da Polícia Militar, o BIESP. Então, se tudo der certo, e a gente torce por isso, é uma espécie de mudança da água para o vinho. Você concorda? Que esse local que se transformou em esconderijo para os bandidos vai passar para as mãos da segurança pública. Então, a gente vai seguir acompanhando tudo isso aqui no AB1 e vamos reforçar também esse nosso compromisso. Tá aqui marcadinho, dia 7 de outubro, a gente vai retomar esse assunto aqui no Minha Comunidade, aqui no seu AB1. Porém, o tempo está passando e nada avançou. Nenhuma resposta concreta e o espaço segue cada vez pior. Pois é, pior mesmo, né? Porque como a gente viu aí na reportagem, o espaço fica como uma espécie de esconderijo para pessoas usarem para esses fins indevidos, né? Tentar um assalto, enfim. Preocupa a sociedade que mora nesse entorno aqui. Eu vou pedir para o Matheus Guerra mostrar mais um pouco, porque imagine que isso um dia foi uma quadra, né, de prática esportiva, que muita gente frequentou aqui. Imagine só que tudo isso poderia estar servindo à sociedade com esse equipamento que foi prometido, que é a questão do 1º Batalhão Especializado, o BIESP. E aí a gente seguiu cobrando, voltou aqui hoje, né, mais uma data do calendário que a gente reforça a cobrança. Ontem, quando estivemos por aqui, né, fazendo algumas imagens, observando como é que estava a situação, a gente observou que algumas pessoas em situação de rua estão se abrigando por aqui, só mostrando o quanto de problema ainda se tem quando o espaço não teve iniciado as suas obras para aquilo que foi prometido. Então, é uma situação bem complicada. A gente vai vendo imagens aí, mais uma vez, do quanto isso é prejudicial para a sociedade, de todas as formas, e recebemos nota, então, da Secretaria de Projetos Estratégicos, que informou que o Batalhão Integrado Especializado de Policiamento, BIESP, será construído em Caruaru, está em fase final do processo licitatório, dentro do prazo previsto inicialmente. Após a conclusão do processo licitatório, com a devida homologação, o governo do estado poderá assinar a ordem de serviço. Mas é uma nota que traz informações ainda do que a gente já tinha, né, de que seria de fato a construção do batalhão especializado, do Batalhão Integrado Especializado, o BIESP,
mas a gente não observa um andamento, a gente não observa mais notícias, ou seja, pelo menos que agora tivesse a informação de que houve a homologação e que a gente teria então a licitação por parte do governo para ser assinado e que a gente pudesse ter a obra iniciada. Mas não tem nenhuma espécie, né, de movimento por aqui, nem de máquinas trabalhando, nem de homens trabalhando, nem de documento assinado para início da obra. E o que a gente está vendo de fato e concreto é muito lixo, muito mato, muito problema e aumentando, né? Porque à medida que o tempo vai passando, o espaço não vai sendo utilizado, as pessoas vão tomando a iniciativa de jogar o lixo, de jogar metralha, né? De utilizar para outros fins, enfim. A situação é bem complicada e um equipamento que, de fato, poderia estar servindo à sociedade. A gente vai marcar no calendário, a próxima visita aqui será no início do próximo ano, 13 de janeiro de 2026. Coincidentemente, um dia após a fundação do Comércio Futebol Clube, lá em 1940, né? Então a gente vai trazer, então, mais uma vez a cobrança e tomara que já tenha sido homologado esse documento para que a gente tenha a licitação lançada e o início das obras por aqui, Almir. Gessé, muito obrigado pelas informações, muito obrigado também pelo passeio que você fez aí junto ao nosso repórter cinematográfico para a gente ver essas imagens de hoje, que não são muito diferentes das imagens de ontem, infelizmente, desde a demolição dessa área da cidade. Muito obrigado, viu, Gessé? É triste, não é, pessoal? É triste uma cidade que se descuida da sua própria história, porque nesse caso do Comércio Futebol Clube, primeiro tem a perda desse equipamento, que durante tantos anos foi o cenário de muitos acontecimentos aqui de Caruaru. Eventos sociais, eventos esportivos, momentos de lazer, grandes festas, grandes bailes, grandes carnavais, por exemplo. Além de grandes shows no ginásio Walter Lira, que era parte do Comércio Futebol Clube, tudo isso aí, se perdeu. E depois o cenário de abandono mesmo, só ficaram os escombros e o medo dos moradores, porque esse tipo de ambiente com muito mato só favorece a criminalidade. Mas aqui no Minha Comunidade, vamos adiante, hein? Vamos reforçar o nosso calendário para a próxima cobrança. Tá aqui, dia 13 de janeiro de 2026, a gente vai retomar essa demanda aqui no seu AB1. Vamos para o intervalo agora. No próximo bloco, a gente volta a falar sobre os casos de intoxicação por metanol aqui no estado. Pernambuco recebeu mais de 200 ampolas para o tratamento desses casos. E mais, hein? No AB Esporte de hoje, vamos conferir os gols do GE. É isso, seu AB1 volta já, 12h23 agora, fica por aí. AB1 de volta para você, 12h25 e olha, a Secretaria de Saúde de Pernambuco divulgou agora há pouco que já foram notificados 29 casos suspeitos de intoxicação por metanol. E o estado recebeu 250 ampolas para o tratamento de pacientes com intoxicação desse tipo. A gerente de urgência e emergência da Secretaria de Saúde, Sheila Vasconcelos, falou sobre esse assunto. Vai depender do tempo que o usuário começou os sintomas e da condução clínica que ele vai evoluir, e inclusive a dose de metanol no sangue. Então, todos são critérios que são de escolha para uso ou não do antídoto do etanol farmacêutico. É imprescindível que cada caso suspeito seja notificado via SINAM e via CIEVS, que são sistemas de informações da vigilância, pois essa é a nossa base de dados, tanto para a gente quanto para o Ministério da Saúde encaminhar essas ampolas para o estado de Pernambuco. Não é? Até o momento, o Ministério tem se disponibilizado e, à medida que nós formos usando e necessitando, estamos mandando para o Ministério e eles estão repondo as doses conforme a necessidade. Tem um padrão ouro, né, que é a dosagem do metanol no sangue do paciente, e os outros critérios são clínicos, né, conforme a clínica do paciente, e aí é onde o profissional de saúde que tiver uma dúvida nesse manejo, a equipe do Ciatox está de prontidão 24 horas por dia para que o médico faça esse atendimento e faça uma ligação para aqui para o Ciatox e eles vão orientar o manejo conforme o protocolo vigente. Muito bem, agora a gente muda de assunto. Vamos falar sobre aposentadoria. Que sonho, hein? Muita gente sonha com o dia de se aposentar. Mas para que isso aconteça, é preciso cumprir algumas regras da Previdência Social. Sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com Joel Almeida. Uma boa tarde para você, Joel.
Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde também para você que está com a gente aqui no AB1. Uma dessas regras é a contribuição. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o advogado Nemésio Vasconcelos, que está aqui ao meu lado. Nemésio, boa tarde para você. Vamos falar agora sobre contribuição previdenciária. Ela é essencial para que as pessoas possam ter direito a vários benefícios, não só a aposentadoria, né? Basicamente tudo que tem no INSS é preciso ter contribuído. Quais são esses benefícios? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde a todos. Os benefícios de natureza previdenciária, há necessidade de contribuição. Os benefícios por incapacidade temporária e definitiva, o auxílio reclusão para a questão do dependente, a pensão por morte, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade e também a aposentadoria da pessoa com deficiência. Apenas não necessita de contribuição os benefícios de natureza rural, que o segurado deve comprovar que exerce atividade no meio rural. Hoje existe aposentadoria por idade e a por tempo de contribuição, mas as duas exigem que a pessoa tenha contribuído, não só precisa ter a idade, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. No caso da aposentadoria por idade da mulher, ela tem que comprovar que tem a idade de 62 anos e mais 15 anos de contribuição. Já o homem ele tem que comprovar 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Na aposentadoria especial, tem que comprovar a exposição aos agentes químicos, fisiológicos, biológicos, e isso aí também sendo através de documentação, que é através do formulário chamado PPP. A contribuição ela é essencial, como a gente vem conversando, para a aposentadoria e para esses outros benefícios. Mas a gente vive numa região que a informalidade é muito forte. Qual a sua dica para quem está assistindo a gente agora, para querer se aposentar, está querendo, como é que faz? Sempre procurar um advogado especialista do direito previdenciário para tirar as dúvidas e, sobretudo, contribuir como autônomo, baixa renda, através do MEI, mas havendo a contribuição, ele vai ter acesso a esses benefícios de natureza previdenciária. Muito obrigado pelas suas informações, Nemésio Vasconcelos. Conversou com a gente sobre contribuição previdenciária. Para você que está assistindo, você pode ir até uma livraria, é fácil de encontrar GPS, Guia de Previdência Social. Você vai lá, compra essa guia, preenche ela com todos esses dados, pode ligar para 135, que o pessoal também vai lhe ajudar a preencher no site do INSS também. Tem de fácil acesso a essas informações para você contribuir de forma individual, para você que é autônomo, para você que é feirante. Você pode contribuir para o INSS mensalmente. Como o Nemésio falou, você pode procurar também um advogado para ter essas informações de quanto é a porcentagem. Almir, eu volto contigo. Joel, muito obrigado pelas informações ao vivo. A gente agradece ao advogado também. E vamos seguindo com o AB1, porque agora tem o AB Esporte. E Matheus Antunes está chegando para conversar com a gente. Uma boa tarde para você, Matheus. Tem novidades aí sobre a segundona do Pernambucano ou não? Olá, Almir. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o AB1. É verdade, tem uma novidade muito boa para a turma lá de Santa Cruz do Capibaribe. Essa semana vai ter jogo do Pernambucano no meio da semana e geralmente os jogos da Série A2 são pela tarde, por conta da infraestrutura dos campos aqui em Pernambuco. Mas a máquina de costura conseguiu levar o jogo contra o Caruaru City, o líder do Grupo A, para a noite. Isso aí é matéria lá que você confere completa no GE Caruaru e Região. Esse jogo será realizado às 19 horas. A última vez que o Ipiranga disputou um jogo oficial à noite na competição estadual foi no dia 21 de janeiro de 2015. O jogo foi contra o Vera Cruz. Coincidentemente, o técnico da máquina de costura naquela ocasião também era Neco, o atual treinador. Lembrando que esse jogo vale muito para o Ipiranga. O time está em quarto colocado com 6 pontos e já folgou no retorno, podendo chegar ao mesmo número de pontos do Leopardo ainda na 8ª rodada, caso vença a partida. Então, o horário é bom para o torcedor poder comparecer e encher o Limeirão, apoiando a máquina de costura, ou você que é torcedor do Leopardo também poder acompanhar o seu time lá em Santa Cruz. Para falar sobre essa volta dos jogos noturnos, a nossa equipe procurou o presidente do Ipiranga, o Kaique Ferreira, e ele mandou um vídeo para a gente falando sobre a emoção desse momento de voltar a ter esses jogos à noite lá no Limeirão. Vamos conferir. Olá pessoal, é com muita alegria que estamos aqui para convidar todos vocês para esse jogo histórico aqui no Limeirão. Depois de 10 anos sem ter jogo à noite, com muita luta, com a ajuda da federação, do nosso presidente Evandro, queremos agradecer também pela ajuda. Mas depois de 10 anos, vamos ter novamente um jogo aqui à noite em Santa Cruz do Capibaribe.
E desde já, quero convidar todos vocês. Hoje, aqui no estádio, está sendo vendendo os ingressos antecipados, arquibancada, cadeira. Amanhã, durante todo o dia, também estaremos vendendo ingressos. Então convidamos toda Santa Cruz, toda a região, para vir participar junto conosco desse dia histórico e a arrancada do Ipiranga para a primeira divisão. Boa sorte ao Ipiranga. E só lembrando que para essa partida, o Ipiranga já anunciou o preço dos ingressos. Eles estão sendo vendidos hoje, das 9 horas às 6 horas da tarde, na bilheteria do clube, lá no Limeirão, pelo valor de R$ 30 as cadeiras e R$ 15 a arquibancada. Já amanhã, os valores ficam 40 as cadeiras e 20 as arquibancadas até o horário da partida. Joguinho bom, numa quarta-noite, vale a pena convocar a torcida para estar presente amanhã, né, Almir? Claro que sim, claro que sim. Emoções noturnas aí na segundona do Pernambucano. Legal demais essa notícia. E quando pinta a terça-feira, a gente sabe que tem os gols do GE, tem as nossas feras em campo ou em quadra, seja onde for. Não é isso, Matheus? É isso mesmo, pessoal de casa. Lembra que toda terça-feira é dia de resenha, daquele quadro que você também ama. O Gol do GE é sempre um privilégio a gente poder trazer os melhores gols da semana. E esse povo tá caprichando muito, viu, Almir, essa semana. Então tá no ar o teu Gol do GE. Mais uma terça-feira na área e a turma tá virada, fazendo um gol mais bonito que o outro. Simbora conferir mais uma edição do Gol do GE. Pode rodar a vinheta, meu diretor. Hoje vamos começar lá em Garanhuns e aviso logo que hoje os atacantes não tiveram pena nenhuma dos goleiros. A exemplo do Cadu. Tudo começou no contra-ataque. A defesa não acompanhou e o Cadu recebeu a bola cara a cara com o goleiro. Bom, ele podia chutar, ele podia tocar de volta, ele podia fazer qualquer coisa, mas ninguém esperava que ele ia fazer um gol de calcanhar cobrindo o paredão. Que frieza, oh meu Deus do céu. Mas depois dessa, meu goleiro, senta aqui do meu lado, vem. Eu me compadeço com você, viu? Isso não se faz. Brincadeiras, Cadu. Golaço para abrir a lista de hoje. O segundo, ainda seguimos na Cidade das Flores. Mas agora vamos pro futebol de campo. E o Neudson recebeu a bola na área. E todo mundo deu espaço para ele ajeitar com capricho, olhar pro gol e encher o pé. A bola entrou na bochecha da rede. Vai, Neudson! Não pode deixar o artilheiro assim sozinho, né, meu amigo? Valeu, Neudson! E no jogo entre alunos contra professores, será que os tutores teriam pena? Ou seriam os alunos que não teriam piedade? Não mesmo, o professor Eduardo não perdoou. O time adversário errou o passe. Não dá pra tocar assim pro meio de quadra, né, meu zagueirão? Na primeira tentativa, o zagueiro conseguiu ainda travar a bola. Mas aí veio o capricho, o talento individual. Meu Deus do céu, professor, que balaço! A bola pegou na veia e não deu chance pro goleiro. Conta pra gente depois quando terminou essa peladinha aí. A gente percebeu que a torcida estava do lado dos professores. Valeu, Eduardo, também de Garanhuns. Agora vamos pegar a estrada para Petrolândia. O gol foi do Tonzinho Freire. O povo tava acertando em cheio essa semana, viu? O meu camisa 9 recebeu a bola do lateral e não tem conversa. Bateu com força e o goleiro nem quis ir pra bola. Só aceita e jogo que segue. Outro golaço que vale registrar. Encerrando a lista de hoje, vamos para Alagoinha. O gol é uma obra de arte, daquelas que você passaria horas vendo. É de 3 dedos que tu quer? Então toma, tirem as crianças da sala porque esse gol, meu Deus. O Luizão recebe a bola, ginga e aciona o companheiro, mas já dá a opção para receber sozinho na entrada da área. E o resto é história. Pancada no ângulo e corre pro abraço. Que absurdo! E com esse golaço, terminamos mais uma edição do Gol do GE.
só tem fera, só tem golaço. E você, por falar nisso, já tem o resultado da votação do gol mais bonito do mês passado nos gols do GE, seu Matheus? Exatamente. E a votação para ganhar a camisa oficial, que eu vou pedir para o nosso Boninho mandar para mim. Olha, essa camisa oficial aqui foi bastante acirrada. Tiveram centenas de votos, mas o nosso vencedor mereceu mesmo, porque foi um golaço. Mas chega de suspense, bota aqui na tela quem foi o vencedor do mês de setembro. Foi o Arthur Veloso, lá de Garanhuns, com 68,25%. Olha, vale a pena rever esse golaço do Arthur, que é aquele que ninguém tirava a bola dele. Driblou todo mundo, foi saindo, cortando, parecia Messi com a bola. Ó, recebeu a bola ali no meio de campo, dribla um, dribla dois, dribla a mãe, o cachorro, o papagaio, o periquito, e ninguém tirou a bola dele fazendo esse golaço. O Arthurzão foi o nosso vencedor e a gente pede para ele, né, para você, Arthur, entrar novamente em contato conosco pelo WhatsApp do GE Caruaru Região. E a gente vai botar aqui o número da tela. O número é 81992049424. Repetindo só mais uma vez. 992049424, DDD 81. Ganhou essa camisa, Arthurzão. Parabéns. Mas olha, além do Arthur, você também aí do outro lado da tela pode ser um vencedor de informação. Isso porque você só sai ganhando se mantendo bem informado do nosso universo esportivo aqui pertinho da gente. Acessa lá, GE Caruaru Região, ou aponta o QR Code aqui na tela, né, que a gente já ensinou algumas vezes como é que se faz. Tamo junto, dá aquela moral e Almir, até amanhã. É isso aí, Mateuzinho. Valeu, grande abraço e até amanhã. Tá chegando o intervalo agora. Na volta, você vai ver uma reportagem que a gente preparou em homenagem ao Dia do Compositor, que é celebrado hoje. E ainda, no Me Conte Sua História, vamos conhecer um talento de Agrestina que transforma peças de metal em obras de arte. É isso aí, a gente volta já, 12h39 agora. B1, meio-dia, 42 minutos, e hoje, dia 7 de outubro, é dia do compositor. Então, Jaira Lima bateu um papo com alguns compositores aqui de Caruaru. Eles falaram sobre essa forma de arte e sobre a alegria de compor canções. Vamos conferir? E para celebrar o Dia do Compositor, nós viemos conversar com dois artistas aqui da cidade que dão nome à música caruaruense. Everson Melo e Gael Villanova, eles que são cantores, compositores, multiartistas, que fazem trabalho solo, mas também têm parceria, viu? Primeiro, muito obrigada pela disponibilidade de vocês aqui de estar com a gente no AB1. Vou começar conversando com Everson Melo. Everson, o que é ser compositor para você? Olá, tudo bem? Obrigado também por esse espaço para a gente conversar um pouquinho. Ser compositor para mim hoje é minha vida, né? Minha principal atividade, né? Realmente cantar e compor. E sendo de Caruaru, né? Ser compositor para mim é uma honra também, poder dar continuidade ao trabalho de tantos e tantos artistas que a gente tem aqui na nossa terra, né? Que é uma terra muito fértil, né? Na verve da composição, da música, da poesia. Então, para mim hoje é uma bênção, é uma alegria, uma felicidade e, de fato, um ofício, uma profissão que eu levo no meu coração. E para você, Gael, o que é ser compositor? Olá, pessoal. Feliz também de estar aqui. Acho que o compositor ele tem uma função, né, tanto de retratar o momento em que ele vive, de forma mais artística, digamos, mas também de ressensibilizar, assim, né, que é um papel muito da arte, assim, né, de trazer, né, essa sensibilidade da vida mesmo, né, através de canção, né. Então acho que essa é a função que eu destacaria mais, assim. Compor sozinho ou acompanhado? Tem delícias das duas partes, né. Eu costumo, quando é uma canção muito íntima minha, né, às vezes eu gosto mais de não, essa aqui eu vou terminar porque eu quero dizer uma coisa dessa forma, assim, né? Mas compor em parceria é outro tipo de delícia, né? Porque permite com que você faça uma coisa nova, diferente do que você faria sozinho, diferente também do que a outra pessoa faria sozinho, e também permite com que você descubra novos modos de compor, né? Aprenda também junto com o outro, né? Isso é muito gostoso. Para você, Everson, compor sozinho ou acompanhado com parceiros? As duas formas, como o Gabriel falou, são muito boas. Eu tenho mais canções sozinho, até acho que pela dinâmica, né? A gente passa mais tempo com a gente, né? Inclusive. Mas realmente tem essa beleza do outro, né? Quando você coloca um pedacinho de palavra, um pedacinho de melodia e o outro completa, a outra pessoa completa, realmente cria um jardim mais florido, né? Com ideias diversas, né? Com ideias mais plurais. Então, sozinho é a maior prática, né? Mas com outras pessoas é muito especial, tem um sabor muito especial também. Eu já cansei de falar de ti. Pra mim, tenho cansado de falar de mim.
por ti. Tenho cansado de sentir e omitir tudo que a gente já pressente entre nós. Gastei o meu vocabulário, esse meu peito relicário já não guarda coisas tão preciosas. Memórias outrora luminosas se puseram como sóis. Transformando os sentimentos em canções, né? Isso, com certeza, né? A gente acaba, acho que viver não basta, né? Eu até vinha pensando sobre isso, compor, viver não basta. A gente vive, sente e acaba que se torna poesia, isso se eterniza, né? Nessas canções, nessas melodias que conversam com nossa alma, né? Que nos acessam de forma tão profunda, né? Vou respirar todo o ar pra gastar esse teu cheiro que ficou nesse meu quarto, no lençol e travesseiro, dissipar tua ausência, esquecer tua distância, mesmo estando do meu lado. Mesmo quando a gente dança, sinto que tu exagera nessa tua temperança, economizando entrega quando o sentimento chama. Da nova geração, vamos agora para um nome que tem longa estrada na música. Herisson Porto, 29 anos de carreira, cantor, compositor, caruaruense, um orgulho para nós caruaruenses. Herisson, muito obrigada por abrir a porta da sua casa para a gente hoje. Começo lhe perguntando como é ser compositor e compositor em Caruaru. Eita, coisa boa. Fico feliz de estar aqui nesse momento falando sobre essa figura tão importante na música, né, na arte da música, que é o compositor. Compositor é um negócio incrível, né? A gente começa pensando, vendo algumas imagens, algumas coisas que provocam a gente, para que a gente queira escrever, para que a gente memorize, para que a gente crie melodias. Composição é uma coisa incrível, inclusive termina levando muitas pessoas para fazer uma carreira e levar, principalmente como eu principalmente, na verdade, como tantos anos de carreira, a questão da composição me levou mesmo para o lado profissional e sou muito feliz da composição, esses meus pensamentos, essas minhas imagens, essas minhas coisas que eu gostaria de criar melodia e passar para as pessoas. Tem tanto esse tempo e que venha mais tempo para eu poder compor mais e fazer muitas e muitas músicas. O Herisson se machucou, ele não é só compositor, é jogador de futebol e num jogo acabou machucando o braço, precisou passar por uma cirurgia, por isso ele não vai dar uma palhinha pra gente aqui hoje com o seu violão, mas já para cantar um pouquinho? Eu gostaria tanto de tocar o violão, né? Faz um tempo que eu estou sem tocar e que coisa, estou sentindo falta, bastante falta. E aí, como falando em falta, que leva também um joguinho lá para a história do futebol, eu até gosto de brincar com a rapaziada, diz que o futebol agora perdeu um grande jogador, um grande atleta. Eu vou dar uma grande pausa, que me fez muito medo. Faz um tempão que eu estou sem tocar e estou sentindo essa falta, né? Mas é isso, uma palhinha, o que é que eu posso fazer? Vou fazer uma canção lá do 2001, que é o Barro Cozido, uma parceria, uma tetraparceria, Júnior Santana, Deja Vasconcelos, Almir Villanova e Herisson Porto, que é... Repare seu desejo, guarde na tua beleza, pise nos caminhos tortos e assim desvendarás o certo. Não olhe a vida passando pela janela sem tela. Escreva aqueles versos bonitos que brotam num tempo perfeito, sem com isso perceber os erros. Miragem, tá lá no meu álbum 2001, dá pra todo mundo ouvir por aí, viu, nas plataformas. Mesmo temporariamente longe do violão por causa de um braço quebrado, a música continua viva na voz e no coração. Ele tem aproveitado o tempo para compor. Herisson, para a gente encerrar, o que é ser compositor para você? Eita, compositor, a composição é uma... Eu vou dizer assim, a pessoa externar muita coisa que a gente gostaria de falar. Na composição a gente fala, passa belas mensagens, na composição a gente está inteirado com a humanidade, a gente passa mensagem, a gente critica, a gente é político. A composição ela é uma belíssima ferramenta é uma linguagem, é uma belíssima ferramenta para a humanidade. A composição, a música, ela tem que ser cuidada dessa forma, a gente usar ela
para o bem. Feliz dia do compositor para você, então. Parabéns e muito obrigada por esse bate-papo. Eu que fico grato demais nesse momento aqui, representando tantos compositores da minha cidade e da minha região, que adoram esses mestres. Então, parabéns, compositores. Valeu. Então, parabéns para todos os compositores que estão nos assistindo agora. E para você também, Almir. A gente descobriu agora que você também é compositor. Então, parabéns, feliz dia do compositor para todo mundo. Valeu. Valeu, Jaira. Gentileza sua, não é, compositor? E são essas feras aí que você conversou. Eu sou um pequeno compositor dos textinhos de jornal, não é? Junto aos meus colegas aqui na redação. Agora vamos para o Me Conte Sua História. A gente vai conhecer um pouquinho da trajetória de um artista que transforma peças de metal em verdadeiras obras de arte, pessoal. Ele diz que nunca sonhou em ser um artista, mas esse dom estava guardado dentro dele. Veja na reportagem de Franklin Portugal e Robson Santos. Para muitos, o que se vê aqui é arte, das mais difíceis inclusive, a de colocar os metais para representarem a realidade. E tem a ver com ele aí, Valmir Reginaldo da Silva, de 46 anos, morador de Agrestina, mas, de nascimento mesmo, Valmir é de São Paulo, do tempo em que os pais dele, que são de Agrestina, foram buscar uma vida melhor. Meus pais são daqui de Agrestina, mas aí eles foram para São Paulo para uma vida melhor. Aí meu pai foi, aí trabalhou lá, acho que cerca de uns 16 anos, lá em São Paulo, nas indústrias metalúrgicas, esses negócios. Aí eu nasci, foi em 79, eu nasci e tudo, aí eu morei ainda em São Paulo 10 anos. Depois de anos na capital paulista, uma mudança em tanto. Os pais decidem voltar a morar em Agrestina. Aí quando ele conseguiu uma certa quantia, ele começou comprando um maquinário para a serralharia, que o sonho dele era vir para aqui, para a cidade dele, na Agrestina, para montar uma serralharia. Eu fiquei meio abalado, porque eu tinha meus amiguinhos de infância de lá, tudo, não queria, mas não é o que a pessoa quer, né? Hoje eu não me adapto mais em São Paulo. Eu vou lá, passeio, tudo, mas aquela correria, trânsito, tudo. Muita gente fala, Valmir, pelo seu trabalho, se eu fosse você, eu iria para São Paulo, lá tem mais, a valorização ia ser bem melhor. Mas eu preferia optar, ficar aqui, mais tranquilo, que queira ou não, eu tenho meus clientes que sempre liga, compra, colecionador, tudo. Então assim, a questão da localização aqui eu não tenho o que reclamar. O menino sentiu dificuldade em se adaptar à nova cidade e também começou a alimentar um sonho. Eu sempre tive essa tara, esse sonho de ser caminhoneiro, tudo. Quando eu completei meus 18 anos, corri logo, fui, tirei a habilitação, classifiquei para caminhão. E aí eu cheguei para a estrada ainda, passei 2 meses apenas. Aí foi aonde caiu a real que não era aquilo que eu queria para mim. Anos mais tarde, ser caminhoneiro se tornou uma realidade. Mas, segundo ele, a falta de respeito de muitos com a profissão o fez desistir. Restou ir trabalhar na serralharia com o pai. Só que a paixão pela arte chamava a moldar o destino de muitas peças de moto que seriam descartadas. Eu chegava até a sonhar ser caminhoneiro. E de repente, com 2 meses na estrada, eu vi que não era o que eu queria. Aí eu voltei para a serralharia, meu pai até brincou, disse, eu não falei para você, rapaz, não vá não. Mas aí eu voltei para a serralharia e com pouco tempo, um negócio de 15 dias que eu voltei para a serralharia, eu fiz a minha primeira peça, que foi um jacaré de corrente de moto. Eu cheguei numa oficina de um amigo, do nada eu fui lá na oficina e cheguei lá e estava com muita corrente de moto. Aí disse, Valmir, eu vou jogar no lixo que não compensa, na época era R$1 centavo o quilo. Chegando lá na oficina, eu joguei elas no chão. Só que quando eu joguei elas no chão, eu vi a forma de um jacaré. Aí foi aonde eu disse, vou fazer um jacaré. Aí fiz o jacaré, tudo. Aí apareceu um cliente, comprou o jacaré e fez a proposta para mim fazer um cavalo tamanho real. Eu fiquei inseguro, né? Eu nunca tinha feito, não sei desenhar, não
não tinha essa partição de desenho e tal. Aí peguei e fiz o cavalo. Aí quando eu tava pintando o cavalo, um empresário aqui da cidade mesmo ia passando, aí viu o cavalo, aí, poxa, velho, que massa, tal, foi você que fez, foi e tal. Aí comprou, não deixou nem eu mostrar o rapaz do jacaré que tinha comprado. Aí eu fui, vendi, né, aí fui produzir o segundo. Em meio à ânsia por se fazer notar, pela vontade, pela paixão pela arte, nem todos acreditavam no potencial de Valmir. De início, ele ficou meio estranho, né? Disse, o Valmir tá parando de fazer portão para fazer esses negócios. Isso não tem futuro, Valmir. Aí eu sofri isso dele, né? E que nem dissesse assim, para com isso, rapaz. Pra que tá fazendo arte? Isso não compensa, tal. Eu fiz o segundo cavalo, fiz o terceiro. Aí no quarto cavalo eu já tava vendendo num valor bem elevado. E já foi o Mano Walter, comprou um, encomendou outro, tal. E foi crescendo aquele negócio, tal. Eu comecei a fazer outros tipos de arte, como elefante, leão, tudo. As dificuldades foram sendo superadas. Valmir alugou um local próprio para continuar a fazer as peças. Foi recebendo mais e mais pedidos. E ficou apertado lá na oficina, quando eu trabalhava com ele. Aí eu via que ele ficava meio arisco, era como se dissesse assim, isso não tem futuro, arte não tem futuro. Aí eu peguei, saí da oficina dele, aluguei um ponto e fiz uma serralharia minha mesmo, no caso o ateliê, né? E comecei e continuei na arte. Eu sou muito grato a Deus, né? Porque às vezes eu paro e falo assim, não, isso qualquer um serralheiro faz. Mas no início, quando eu comecei, tinha um rapaz que me ajudou bastante e tudo. E aí eu cheguei a precisar de fazer uma viagem e deixei ele para fazer um cavalo. E ele já tinha feito 5 cavalos comigo e ele bateu na cabeça e não conseguiu. Aí eu já comecei a ver que tinha algo estranho aí. Hoje eu sou uma pessoa muito grata a Deus por ter me dado esse dom e hoje sobrevivo da arte. As vitórias vêm chegando. Aqui fica o ateliê e a hamburgueria são conquistas para ele. E vamos lá, conferir alguns dos trabalhos de ferro e aço. O relógio gigante com engrenagem que é ativada. E para quem se lembra e gosta, tem a logotipo do filme Caça-Fantasmas. Além do Geleia, verdinho, também do filme. O Charlie Chaplin. Tem a homenagem que ele faz ao Galo da Madrugada. A moto do Exterminador do Futuro. Irada, como costumam dizer por aí. Quem passa pela BR-104 volta os olhos para o resultado do talento de Valmir. A satisfação é grande, né? Ver que tem gente que para, tira foto, se sensibiliza, chora. Tem gente que chora, passa a mão na peça assim, fica chorando, tudo. Isso aí é muito grato, a gente fica muito alegre com isso. Tem mais! O Guaxinim de Guardiões da Galáxia. A homenagem ao rei do Baião Luiz Gonzaga. O cavalo. E o impressionante gorila, descansando por estas bandas. E também tem esta aqui, não menos impressionante. A peça pesa 730 quilos. E o Valmir tomou o cuidado de fazer uma pesquisa sobre as dimensões para que a obra representasse e ficasse mais próximo da realidade. A peça representa o carro de Fórmula 1 em que Ayrton Senna foi campeão mundial de 1989. E até agora é o trabalho que mais exigiu de Valmir. Para tudo ficar pronto, foram necessários 6 meses. E olha só quem já comprou peça para levar para casa. Obras de Valmir. Mano Walter, Valquíria Santos, Carlinhos Maia, Matheus Nastergaile. Eu sou muito grato, principalmente ao Mano Walter. O cara é uma humildade terrível, velho. O cara, toda vez que ele passa aqui, ele faz questão de vir aqui. Esses dias ele estava pela região aí, fez questão de passar aqui com a esposa dele para vir conhecer as peças do tudinho. E quando Valmir põe a máscara para trabalhar, sinal de que continua a cumplicidade dele, do talento com os metais que se rendem à sua vontade. São 12 anos de arte. Valmir ganhou o apelido de gigante de aço. É mesmo, um gigante de amor pelo que faz, gigante
gigante da criatividade. Viver no país da gente de arte é meio complicado. E graças a Deus, assim, eu sou a prova viva que dá para sobreviver da arte. Por ser a arte no aço, gigante de aço, então eu me considero um gigante batalhador e vencedor. E quanto talento, hein, gigante? Quanto talento, Valmir. E os artistas são assim mesmo, não é, pessoal? Eles conseguem ver coisas em objetos e locais que nem sempre a gente consegue enxergar. Essas peças de metal poderiam ser apenas sucata, se não fosse o olhar do Valmir, se não fosse a sensibilidade, o tato dele. A partir disso, tudo ganha forma e parece mesmo ganhar vida, ó. É impressionante. Parabéns, Valmir. Que a sua obra chegue cada vez mais longe. E muito obrigado pelo Me Conte Sua História de hoje. Valeu! Daqui a pouquinho tem o Panorama CBN e a gente vai conversar com o consultor empresarial e colunista da CBN Caruaru, Carlos Daniel. A gente vai conversar sobre a importância do atendimento ao cliente aqui em Caruaru. O Panorama começa às 2h, na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa terça-feira, agradecendo a sua companhia e marcando um novo encontro para amanhã, a partir das 11h45, se Deus quiser. Boa tarde, pessoal, e até lá!